Salve Deus! Bom, gente, nós temos que considerar vários fatores no momento em que nossa doutrina foi formada, foi construída por Tia Neiva em conjunto com os mentores espirituais. Então, nós não podemos mascarar nenhuma situação. Nós temos que observar todo o contexto para que se possa ter uma interpretação correta de tudo que foi feito e mesmo também de alterações que aconteceram depois, né? Porque aconteceram alterações depois que Tia Neiva partiu deste plano físico, algumas extremamente necessárias, outras que nós temos que avaliar ainda, tá bem? Então eu vou procurar falar para vocês desse contexto e vamos refletir sobre esse assunto, tá bom? Salve Deus! Recordamos que Tia Neiva era uma mulher e na nossa pirâmide hierárquica ela usava o título de Quataí 108. Para quem não sabe, né, Quataí 108 é a consagração que ela recebeu, que a conduziu ao topo da nossa pirâmide hierárquica, permitindo que ela fosse formar, então, o princípio do seu oráculo, o oráculo de Quataí 108, de onde viriam os adjuntos Quataí 108, formando futuramente o oráculo de Quataí 108. Então, Tia Neiva é Quataí 108, assim como o mestre Mário Sassi foi o Trino Tumuxi, o mestre Nestor Salvatovics foi o Trino Araquém, o mestre Michel Hanna, o Trino Sumanã, e o mestre Gilberto Zelaya, Trino Ajarã. Logo abaixo de Quataí 108 estão esses 4 trinos. Abaixo desses 4 trinos, nós tínhamos inicialmente 4 trinos herdeiros, tá? Que é o mestre Raul Zelaya, Trino Herdeiro Ipuarã, o mestre Albuquerque, Trino Herdeiro Ipuara, o mestre Jairo, Trino Herdeiro Doramo, e o mestre Ataliba, Trino Herdeiro Japua. Abaixo deles, um trino regente triada, e depois toda a hierarquia do mestrado como nós conhecemos, né? Os adjuntos de povo, os adjuntos arcanos, os adjuntos trinos, os Rama 2000, os triadarpásios, os 7º raios autorizados, adjunto regente, 7º raio autorizado, assim por diante, né? Tem uma hierarquia do mestrado que nós já conhecemos. Nossa doutrina foi construída de uma maneira para a estrutura que nós vivemos hoje, fundamentalmente a partir da década de 70. Tá? Então era um momento em que havia ainda muito machismo. Se a gente pensar que hoje tem muito machismo, vocês não têm ideia de como era naquela época. Tá? Foi um momento em que, poxa, quantas transformações passou o nosso país, para não falar a nível mundial, né? Vamos falar a nível de Brasil. Mas no Brasil também houve tempo em que as mulheres não votavam, houve tempo em que as mulheres sofriam um preconceito muito grande, que trabalhar fora de casa era algo muito inaceitável. A Tia Neiva foi uma das pessoas que rompeu muito desses preconceitos. Foi, além de ela ficar viúva muito cedo, né, com 25 anos ela estava viúva, e o normal seria retornar para a casa dos pais e assim que possível arrumar outro casamento, ou então ficar para sempre na casa dos pais. Ela se recusou a isso, ela quis construir a própria vida, e mais do que isso, ela assumiu profissões que eram dos homens. A primeira profissão de tia mesmo foi fotógrafa, e não tinha fotógrafa mulher. Depois
ela foi caminhoneira, imagina, né? A gente diz, né, que ela foi a primeira caminhoneira do Brasil, a primeira habilitação profissional emitida por uma mulher dentro do Brasil foi a dela. A gente não tem certeza absoluta disso não, tá? A gente sabe que lá no estado, né, de Goiás, onde ela tirou a habilitação, ela foi a primeira. E não se tinha notícia de nenhuma outra habilitação profissional. Então, estima-se que ela tenha sido a primeira. Com isso, ela já começava a romper paradigmas. E começou também, né, posteriormente, não vamos entrar em toda a história de tia, senão eu me empolgo e daí já era, né? A gente não chega em assunto nenhum. Eu fico encantado falando de tia Neiva e acabou. Mas ela se tornou uma líder espiritual. E não uma líder espiritual secundária. Ela era a líder espiritual. Né, sob os olhos dela e da sua clarividência, toda a doutrina do amanhecer foi concebida. Mas mesmo assim, era uma sociedade machista, muito forte ainda na década de 70. E nesse contexto, nós tínhamos também homens que foram criados dentro daqueles princípios machistas, né? Foi difícil que aceitassem também a liderança de uma mulher. E isso só foi conseguido porque a clarividência dela, a mediunidade dela era algo incontestável, né? Qualquer pessoa que se aproximasse de tia passava a ter certeza absoluta de que estava diante de uma pessoa que tinha um contato com o plano espiritual de maneira inegável, né? Então, nos primeiros passos de nossa doutrina, as coisas eram mais liberais. As ninfas trabalhavam com ninfas, sim, né? Inclusive, eu já comentei, a ninfa sol tinha até capa de jaguar, né? Aquela capa marrom que os mestres usam, as ninfas tinham também. E havia restrições não, havia rejeições por parte dos homens. E o comando da doutrina era do doutrinador, né? A tia foi passando tudo isso para o seu filho doutrinador. Nós falamos, né? O mestre Gilberto Zelay é o primeiro doutrinador deste amanhecer. Não quer dizer que ele foi o primeiro a entrar para a doutrina, mas sim que ele era o primeiro filho homem de tia Neiva, então ele seria o primeiro doutrinador. Bem, avaliando esse contexto, vocês podem imaginar o rebuliço que foi quando Mestre Delvis foi consagrada como adjunto arcano. Mestre Delvis tinha todas as posições e prerrogativas de um homem dentro da doutrina. E existia sim um temor, né, de que isso continuasse, né, que as mulheres começassem a assumir os comandos e tal. Isso é uma verdade, por isso que eu estou falando para vocês assim, vamos dizer as coisas abertamente, sem máscaras, tá? Sem inventar desculpas. E tia tomou a decisão, né, observando todo esse contexto, todas as pessoas que estavam ao seu lado, que era necessário dividir as funções de cada um. Que o mestre Lua tivesse determinadas funções, que o mestre doutrinador outras, que a ninfa Sol outras, que a ninfa Lua outras funções. Dessa maneira foi entregue ao doutrinador o comando da doutrina. A chave de abertura dos trabalhos foi entregue ao doutrinador. Para as ninfas, foi entregue a possibilidade de assumirem uma falange missionária, onde elas teriam a regência de uma princesa, a regência daquela líder de falange. Inclusive, se vocês observarem na emissão da ninfa, ela não emite na ordem do adjunto, que nem o doutrinador. Ela emite na ordem da sua primeira. A primeira da falange seria como se fosse as nossas
Está errado o termo, mas eu vou dizer, né, como se fosse nossa arcana. Né, arcanos é uma estrela, né, não tem feminino. Mas só para que se entenda o contexto e a hierarquia de uma princesa de falange e, consequentemente, de uma primeira de falange. Então, a primeira de falange, ela é a líder de um povo, com a mesma autoridade, com a mesma prerrogativa do adjunto de um povo. Salve Deus! E nessas divisões de atribuições, além das ninfas receberem a falange, de receberem esse auspício da guia missionária ou da princesa responsável por aquela falange, de emitirem na ordem da primeira da falange, elas receberam também as invocações para as nossas consagrações, a possibilidade de incorporar o Pai Seta Branca na iniciação, da Janda realizar as grandiosas invocações que são para as nossas consagrações. E isso é só das ninfas, né? Não tem como o mestre ou o doutrinador poder fazer.